Olá e sejam muito bem-vindos ao Shen by Essence. O meu nome é Filipa Teles e neste espaço vamos conhecer várias pessoas e especialistas que nos irão ajudar a explorar a saúde de uma forma global e integrativa. Juntos vamos entender como a ciência e a essência podem caminhar lado a lado para promover o nosso bem-estar, equilíbrio e plenitude. Em cada episódio vamos explorar desde abordagens holísticas a avanços científicos, ajudando-nos a viver de forma mais saudável e consciente. Mas antes de avançar, gostaria mesmo de expressar a minha gratidão aos patrocinadores que tornam este espaço possível. Zurketro, uma marca que promove o bem-estar e a saúde através da fitoterapia ayurvédica, sendo já uma referência de excelência em Portugal. Desde chás reconfortantes a suplementos cuidadosamente formulados, os seus produtos são desenhados para favorecer o equilíbrio e a vitalidade do nosso organismo. E também a Dana Botanicals, que celebra o cuidado natural através de ingredientes puros e sustentáveis, pensados para toda a família. Com uma visão de simplicidade e multifuncionalidade, oferece o melhor que a natureza nos dá. É sem dúvida uma marca que faz parte do meu dia-a-dia e de todos os nossos pacientes. Mas agora, sem mais delongas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Shen by Essence. Hoje temos aqui connosco uma pessoa que realmente faz um trabalho inacreditável. Vocês sabem que eu sou, assim, uma fã da componente da longevidade. E aqui vai ser longevidade desde o início. Então trazemos um tema central para quem é mãe, é pai, é cuidador, é profissional de saúde ou simplesmente acredita que é na infância que tudo começa. E portanto vamos ter aqui connosco a doutora Daniela Amaral a falar connosco sobre pediatria integrativa. É pediatra, é endocrinologista com esta visão holística, integrativa e profundamente humana. Daniela, que bom ter-te aqui. Obrigada pelo convite. Conta-nos primeiro, assim um bocadinho sobre ti e como Sim, é que chegaste à pediatria integrativa. O que é que te fez olhar para a criança para desta além maneira. do óbvio, não é? Para além da patologia? Está bem. Então, a minha formação foi toda feita no Brasil. Eu fui para lá, sou portuguesa, mas fui para lá muito pequenina e estudei a vida toda lá. E fiz primeiro a universidade numa faculdade muito tradicional, clássica, medicina super dentro da caixa, normal, ótima, super boas bases. Depois fiz a pediatria normal e depois, dentro da pediatria, eu gostava muito também da endocrinologia, fiquei na dúvida ali entre as duas especialidades, fazia muito sentido os eixos e as glândulas e aquelas coisas todas e gostava muito. Acabei por ir fazer a endocrinologia dentro da pediatria, portanto fui buscar o melhor dos dois mundos, como eu digo. E depois, ao longo do meu próprio percurso de prática clínica e também por alguns desafios da minha vida pessoal, eu fui uma criança com desafios de doença, fui uma criança com algumas patologias para as quais não havia resposta. Os meus pais tinham dificuldade de ter resposta para as causas, tinha doenças cardiovasculares, tinha malformações vasculares e tenho, e, hum, e sempre tive aquele bichinho do porquê. E porquê é que isto acontece? E porquê? E porquê é que eu tenho isto? E tiro cirurgicamente. Pronto, a resposta para o meu problema era cirúrgico. E porquê é que as crianças têm determinada coisa e opero? Ou porquê é que eu não posso tentar descobrir de onde é que é a origem da coisa? Porque é que eu não posso agir antes e tentar prevenir e fazer alguma coisa? Portanto, este bichinho já veio desde muito tempo, desde a altura da universidade e das especializações e tudo. Depois eu acabei por vir para Portugal, pronto, depois da minha formação. Cá encontrei uma medicina ainda um bocadinho mais clássica, mais fechada, porque lá no Brasil já começava-se a pensar de uma outra maneira, a procurar, a aceitar um bocadinho mais as terapias complementares, a olhar para o doente como um todo, de uma forma mais holística, que não é esotérico, porque as pessoas parecem, que Uhum, nós falamos uhum. holístico, parece que é uma coisa esotérica, não é? O holístico é como um todo, não é? E, portanto, eu estava um bocadinho desperta, cheguei cá e aquilo andou um bocadinho para trás. Mas ainda assim continuei com aquele bichinho. Depois, tive aqui uns anos e outras vezes desafios pessoais, comigo, com um filho também, com uma questão emocional. Fui viver 2 anos para a Suíça e na Suíça a mente era um bocadinho diferente. Eles usam, têm abordagens muito diferentes na forma de ver a pessoa, têm, maneiras de tratar
que aceitam as terapias complementares, a medicina chinesa, a homeopatia, a fitoterapia. Achei até muita graça, porque dentro do nosso seguro de saúde, estas terapias complementares faziam parte, Tal e qual. são comparticipadas e entram no seguro de saúde. E comecei a perceber que havia médicos tradicionais e que abordavam aquelas patologias de uma maneira completamente diferente e que fazia todo o sentido e fazia toda a lógica, tanto para mim, para o meu problema, como para o do meu filho, como para os dos meus doentes. E comecei a pensar assim, portanto a Suíça também foi um despertar, e isso foi em 2014 para 16, e foi quando eu comecei a entrar aí pela pediatria integrativa. Fiz os primeiros cursos de suplementação, que fazia-me todo o sentido, e depois fiz mesmo a pós-graduação de pediatria integrativa no Brasil, de quase 2 anos, e foi assim um divisor de águas, porque a pessoa começa a pensar de outra maneira, não é? Não há como. É como tinha as lentes sujas e de repente limparam umas lentes e comecei a ver uma coisa que eu já via, mas não sabia bem como fazer. Portanto, eu acho que a Daniela pediatra de antes era outra pessoa, e a Daniela sempre fui, acho que empática, e abraçava as famílias e abraçava os doentes, mas não tinha tanta resposta a dar, porque não tinha tanto conhecimento, porque não é ensinado na universidade, não é ensinado nos cursos clássicos. E depois, agora, a Daniela, depois dessa altura, 2019, 20 para cá, é outra Daniela. Portanto, comecei a aprender outra maneira de prevenir, de ver o doente, quer dizer, não a doença e a pessoa como um todo, não é? No seu ambiente, na sua casa, na sua família, e de intervir em todos esses pontinhos que fazem muita diferença. Portanto, a chegada até à pediatria integrativa foi por aí. E neste momento é assim, é uma prática maravilhosa, que completa-me imenso. É claro que não deixo de fazer a medicina convencional. Se eu tiver um miúdo com uma bronquiolite a precisar de um tratamento agudo, faz todo o sentido, e me diga um broncodilatador que ele precisa, ele vai fazer o A ciência broncodilatador. evoluiu A e ciência realmente é evoluiu. isso que nós temos que cumprir. Exatamente. Agora, não deixamos, portanto, nós no fundo, é o que eu costumo brincar e dizer, nós juntamos a essência à ciência. E, Exatamente. portanto, nós sabemos como atuar num caso que realmente isso seja o Em todas as crucial, mas situações. também conseguimos ir de uma forma mais holística e trabalhar de uma forma preventiva e Claro que sim. restaurativa. Claro que sim, portanto, é unir tudo. Portanto, é uma prática, eu costumo dizer, não é para quem às vezes quer resultados a curto prazo, é uma coisa que demora e que é uma construção, não é de saúde, é uma construção para a longevidade, que começa na pediatria, começa na concepção, se formos pensar, não é? Na concepção, e vai até à longevidade, até ao fim da vida, e que nós vamos vendo resultados e prevenções e tudo a longo prazo. E é espetacular, é muito bom ver o resultado e os frutos, colher os frutos disto tudo. E as doenças, quando acontecem, são tratadas como devem ser, como é óbvio, não é? Uhum. Portanto, não estamos a fazer aqui pozinhos para limpim-pim para doenças que existem. E eu acho que é espetacular. Infelizmente, cá em Portugal ainda estamos a gatinhar em comparação com alguns países, muito embora eu acho que nos últimos tempos tenha havido assim um certo boom, Despertar, não um é? certo despertar, e mais profissionais interessados, e fico feliz com isso. Na pediatria ainda não, mais na medicina de adultos. Pediatria ainda me sinto assim um bocadinho sozinha, mas adoro e adoraria ter mais colegas nesta Neste vertente, setor. e acho que estamos a acordar. É muito, muito interessante. Bom, e então quando é que é a primeira consulta? Onde é que tudo começa no bebê? Na Antes, pré-conceção dos pais. na pré-conceição dos pais. Na verdade é isso, Juro, é porque tão bom quando nós temos estas conversas, porque é, realmente sinto que falamos a mesma linguagem. exato. E portanto, quando nós acompanhamos os pais e lhes falamos desta responsabilidade de estarem no seu melhor, e não só da mãe, não é? Porque existe muito isto de é a mãe, a mãe, a mãe, a Não, mãe, e somos 50-50, ainda que o RNA mitocondrial seja 100% da mãe, exato. o DNA é realmente Já aqui. sabemos que a nutrição do homem e a Uhum, qualidade do espermatozoide é fundamental, sem portanto, dúvida. o homem tem que E também então cuidar-se e estar ali top. Então é tão bom quando realmente nós que nesta vertente da medicina chinesa integrativa falamos sobre isto, Uhum. ouvir-te dizer é assim uma lefada de ar fresco. É muito bom. Portanto, sim, é na pré-conceição, portanto, idealmente é quando o casal pretende ter o bebé, pronto, procurar os profissionais que possam orientar tudo, a sua nutrição, a fertilidade, se for o caso, se for uma questão, Uhum, e esse caminho todo, e depois.
quando eu entro normalmente é na fase da consulta pré-natal, quando os bebés, quando o casal já está grávido e pronto, e aí também e a nutrição nessa fase também é super importante para podermos intervir e atuar nessa fase da alimentação materna e da nutrição que é fundamental para o desenvolvimento todo do bebê durante a gestação, não é? Sim, eu acho que é muito difícil para algumas pessoas compreender que realmente o seu estilo de vida, a sua alimentação, a sua suplementação têm efeitos contínuos na Sim. vida dos seus filhos. Eu percebo Uhum. que é uma situação difícil. Eu acredito que todos os pais, se tiverem essa possibilidade, vão dar o seu melhor Uhum. para realmente contribuir para um bem-estar dos filhos a longo prazo. E se não tiveram essa possibilidade ou não tinham essa Essa consciência, essa informação. informação, está tudo certo e nós demos o nosso melhor à data. Mas eu acho que é a nossa grande missão trazer este conhecimento, porque realmente o conhecimento eleva-nos, não Sem é? dúvida. Mas depois precisamos também de coragem Uhum. para colocar, Uhum. colocar em prática. É uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade que empodera, não é? Portanto, eu acho que é empoderar as mães e sabem que quando estão ali a fazer aquela alimentação, aquela suplementação, estão a contribuir para crianças e adultos mais saudáveis, não é? E tentar moldar os genes do seu bebé, portanto, para serem depois pessoas menos doentes, mais saudáveis, portanto, tudo começa ali. E isso é fantástico. Sim, nós em medicina chinesa dizemos que os bebés são sistemas perfeitos. Sim. E, portanto, aqui um bocadinho diferente desta visão funcional e integrativa nos adultos, hum, nós em medicina chinesa costumamos dizer que nós só atuamos quando temos mesmo que atuar. Uhum. Não é que nós não possamos atuar de forma preventiva, mas realmente nós temos que confiar também muito nas capacidades inatas Do do corpo. seu organismo, e, portanto, eu acredito que o nosso papel não é controlar nem normalizar, é não estragar e tentar potenciar com o mínimo de interferência e o máximo de suporte este bebê. Contudo, eu sinto que o básico não é feito. E o óbvio ainda tem que ser dito, é algo que eu repito várias vezes. E então, se este básico falha, que é a luz solar, que é um sono de O qualidade, uma boa movimento. Uhum. alimentação, um movimento livre, a forma, inclusive, é associada à vinculação e à corregulação que o bebê necessita. Portanto, a importância deste contacto humano Uhum. é sempre crucial para nós. Nós somos mamíferos, Sim. mas os bebés, nós precisamos de entender que realmente o seu cérebro está em desenvolvimento. E, portanto, isto para eles é vital. É É. vital. Uhum. Um, Como é que tu vês esta realidade nas consultas e como é que de alguma forma sentes que consegues orientar os pais sem gerar culpa? Sendo que culpa é diferente de responsabilidade, Completamente. mas que eu Sim. acho que quando nasce uma mãe, quando nasce um pai, nasce culpa. Eu acho que é aquilo mais ou menos que eu estava a dizer antes. Eu acho que é claro que ter filhos é uma grande responsabilidade, não é? E traz uma grande responsabilidade. Com toda a informação que nós temos agora e esta informação que nós, que seguimos esta linha de pensamento, tentamos passar de que aquilo que nós fazemos agora tem grandes impactos na vida futura dos nossos filhos, vem uma responsabilidade acrescida. Porque se nós não estivéssemos a pensar nisso, está tudo bem, não é? Mas não, Uhum, estamos a pensar uhum. nisso. Portanto, eu acho que a responsabilidade empodera e nós devemos dar esta informação para empoderar as mães e os pais, no sentido de aquilo que eu vou fazer agora vai ter repercussão daqui a 20, 30 anos. Uhum. Portanto, não é culpabilizar. Culpabilizar é o oposto. Portanto, não é preciso ser perfeito. Ninguém é Sim, perfeito. Todos sim, nós sim, erramos, não é? Portanto, é saber que existe uma responsabilidade e que aquilo que eu vou fazer tem consequências e que o melhor que eu puder fazer com a consciência que eu tenho é fantástico, não é? sim, Portanto, é sim, tentar fazer o melhor dentro do meu sistema, dentro das minhas possibilidades e sim, sem exageros, não é? Sem fundamentalismos. Também não é sim, preciso haver fundamentalismos. Tu disseste também que tentas não interferir muito. Eu também tento não interferir muito naquilo, é tentar medicalizar sempre o mínimo, mesmo em relação a suplementações, fitoterapia e tudo. Muitas vezes não é preciso saírem com uma receita cheia de coisas, é o básico, é organizar o básico, perceber
as coisas, o estilo de vida básico da criança, o grounding, o sono, a alimentação, os ecrãs, não é? A dinâmica familiar, as emoções, coisas assim mesmo, estilo de vida do dia a dia, que é preciso quando se cria uma família, nasce uma criança, nasce uma mãe, quando se cria uma família, pensar o que é que eu quero aqui nesta família e o que é que eu quero, onde é que eu quero que esta criança cresça, como é que eu quero que ela seja Sim, daqui a sim, uns tempos, sem culpa, não é? sim, É sem sim, culpa. sim. Pronto, é claro Demos que o nós nosso melhor e ficamos, foi com amor. temos o nosso bem a ver com amor. Eu acho que o amor já é medicina, não é? Sim, Portanto, concordo. já é. Sabes que eu acho que este não é o meu nicho, entre aspas, nem o teu, mas no outro dia no Instagram dei ali com um post e acabei por ler alguns comentários e acho que não devia. Hum, E era muito do género, hoje em dia, muito fundamentalismo, uhum. qual é que é o problema do Cerelac, qual é que é o problema de alguns processados que todos nós comíamos e que todos nós estamos cá inteiros, e hoje em dia não se pode gritar, e hoje em dia não se pode não sei o Não, quê. essas frases são E horríveis. eu, sabes, eu decidi trazer isto para aqui, ainda que tenha aqui outras questões para Sim. te colocar, porque eu acho que se nós, enquanto sociedade, não percebemos o que deu errado, É verdade. sabes? Eu acho que se nós, enquanto sociedade, não entendemos o que é que deu errado, então o problema está aí. Com certeza. Não, e nós estamos a evoluir, é claro. O meu filho mais velho fez 18 anos. Eu, se fosse mãe agora, faria imensas coisas de maneira A diferente, porque Diana as tem coisas, 6 e eu sinto isso. não é? Eu fiz E eu não era desinformada, Eu também não sabes? era desinformada, mas foi há 18 anos atrás e outro há 16, faz 16 anos hoje, portanto, eram coisas, pois, Parabéns. eu faria coisas completamente, e eu penso, puxa, porque é que eu fiz aquilo? Mas era o melhor que eu sabia, Uhum, informada, com a consciência que eu tinha naquela tal e altura. qual. Pronto, e está tudo bem, e não estou cheia de culpa. Está ótimo, tudo bem. Mas é óbvio que eu não vou dizer, ai não, eu comi aquilo e estou aqui maravilhosa, e não sei. Não, não é assim. Se antigamente não se sabia os malefícios do açúcar, e hoje em dia já se sabe todo o Uhum, potencial, tudo o que o açúcar pode fazer, e os malefícios, e as inflamações, e todo o problema, quer dizer, eu sei, eu leio e eu não faço, é um bocado tentar sim, pôr uma sim, venda à frente dos sim, sim, olhos, sim. não é? Não há Quer dizer, benefício nisso. não é, não é, quer Sim, dizer, eu sim. tenho uma informação, o que é que eu faço com esta informação? O melhor que eu posso, não é? É óbvio, eu também não vou dizer. Se os pais dizem, ai, mas ele tem uma festa de anos e vai comer o bolo da festa de anos, ok, Sem fundamentalismo, mas com está a tudo bem, informação. está tudo bem, não vai comer doces todos os dias, E pronto. escolher, se calhar, qual é que é aquele que. É exatamente, pronto, é uma questão de escolhas e de dia a dia, claro que sim, é isso. Sim, sim. Agora não é, os meus pais davam palmadas e gritavam e punham-me de castigo e não E sei o estou quê, aqui, estou e eu ótimo e estou aqui e comi sobrevivi. montes de açúcar e sobrevivi. Sim, sobrevivemos de que maneira? Fomos, não é? Acho que a ideia, na verdade, nem é sobreviver, é viver, não é? Exato, Então temos. vamos moldando agora um bocadinho esta, com E todo o é a questão conhecimento da que temos. longevidade. Queremos viver mais tempo e com mais qualidade de vida, não é? Não queremos Uhum, chegar a velhinhos todos, não é? Queremos chegar concordo. bem, não Que é? bom ouvir-te. Olha, vamos falar assim de alguns temas práticos que Sim, eu acredito que sejam a minha prática clínica e a tua, em sim, vertentes complementares, ok. mas sim. E já falámos sobre isso e sabemos que Sim, sim. sim. Uma delas, pelo amor de Deus, Qual? esclarece-nos cólica ou disquesia, como diferenciar e evitar Ok. diagnósticos e intervenções erradas. Sim, essa é a verdade, aparece muito. Portanto, a disquesia é uma imaturidade, uma descoordenação do intestino ali, ainda em fazer a força Uhum, para evacuar. Portanto, é o bebé quando está a tentar evacuar e que descoordena-se, faz ali a força, fica vermelho, faz um bocadinho de pronto, e quando consegue fazer o seu cocó e está tudo ok, normalmente não são fezes alteradas, são fezes normais e está tudo bem. Isso não são cólicas, isso é uma descoordenação do movimento por imaturidade ainda da criança, uma descoordenação do movimento da, da, uhum, da evacuação e que passa normalmente, pode durar ainda até aos 6 meses, mas que passa sozinho, não é preciso nenhuma intervenção, uhum, eventualmente alguma massagem, pronto, alguma ajuda, mas nada de medicamentos e nada de uhum. coisas mais complicadas. As cólicas são
muito comuns acontecem em bebés pequeninos, não é? Muito pequeninos e são caracterizadas por dores frequentes, mais do que 3 horas, mais do que 3 vezes por semana, com um choro inconsolável, com as crianças ali fazerem aquelas perninhas, os espreme, e é uma coisa muito mais incomodativa Uhum. do que propriamente a disquesia e que dura até, é autolimitativa, normalmente vai ali até aos 3 anos, até aos 3 meses e não ultrapassa, e é uma fase que acaba por passar sozinha. Podemos recorrer aqui para as cólicas, não medicalizar, também, na minha opinião, mas aqui nesta fase, sim, a medicina chinesa pode ajudar, a osteopatia também, as massagens, os saquinhos de água quente, as O sementinhas, baby wearing, não o é? baby wearing, o aconchego, o colinho, o pele a pele. Uhum. Portanto, há muita coisa que se pode fazer antes de tentar fazer anticólicas e coisas assim. Agora, os probióticos podem ter o seu lugar, depende, e temos que observar o que é que o bebê come, as fezes, um conjunto de coisas, mas é por aí. De qualquer forma, é preciso ter um bocadinho de calma e de paciência, passa, aflige, não é? É muito aflitivo, mas é um período que passa, é autolimitado e é normal, não é? Eu vou partilhar aqui uma coisa que eu li há muito, muito tempo atrás, em tom de piada, Hum. que é, imaginem vocês serem muito pequeninos, não vimos com manual de instruções e realmente começamos a chorar, estamos muito incomodados e os nossos pais acham que é cólicas e é tubinhos, é tudo para aqui, para lá e andam a tentar para que nós façamos cocó e parece que tudo gira à volta do Exato. cocó. E nós só tínhamos comichão nos pés. Pois, E isto é assim meio, sabes, é sim. meio uma sátira, não é? Pois é, a pessoa tem comichão Mas, nos pés e leva com um clister, ok. mas realmente eu acho não, já vi muito bebê que não tinha cólicas, Uhum. que não era em nada parecido com Não isso. é um choro inconsolável, E nem. realmente é tudo tão demonizado e tudo tão padronizado Uhum. e a medicação é tão fácil de administrar, é probiótico, é o Muitas vezes anticólicas, já é... saem, já à saída da maternidade, É já com o verdade, kit já está o é verdade, anticólicas, não é? é Já está verdade, é lá o verdade. anticólicas que é para acalmar, ou é, não é? E não está certo, não é bom. E ter o próprio fresquinho cor-de-rosa, porque no Exato. limite acalma um bocadinho e Acalma um bocadinho, adormece. pronto, é Ah, docinho, sim, vai, sim, acalma vamos ali. só colocar uma adição ao açúcar logo. Exato, porque, não é? Sim, sim. Depois Exato. não sabemos de onde é que vêm algumas compulsões. Eu acho que Exato. É dá, tentar, dá que pensar, dá que fazer o pensar. mínimo, Sim. fazer o mínimo. E vitamina D? Sabemos a importância da vitamina D. Na Super verdade, importante. designamos como uma vitamina e hoje em dia sabemos que as suas funções já são similares a uma Sim, hormona. sim, é uma hormona. Mas gostava que falasse um bocadinho sobre ela e se calhar que melhores marcas, Ok, ou o que está evitar, bem, não vou jogares bem por falar aí, sobre marcas, mas pronto. jogares por aí no que dá. Portanto, a vitamina B, de vitamina D, é mesmo, mesmo essencial e deve ser feita logo desde os primeiros de vida até, já vou dizer até quando, mas pronto, os bebés devem começar logo a sua suplementação e é uma coisa padronizada pela Sociedade Portuguesa de Pediatria e por todas as Uhum, outras. A questão é, há pais que associam o uso da vitamina D a cólicas nas suas crianças. Há outros que não, que os bebés fazem, uhum, seja qual for a vitamina D, e está tudo bem, não têm cólicas nenhumas, está tudo ótimo. A vitamina D, como princípio vitamina, não é a causadora das cólicas, mas o veículo oleoso, onde a vitamina D está inserida, pode ser, por vezes, o causador da cólica. Se forem ler o rótulo, e eu aconselho a ler os rótulos das vitaminas D, ou olharem na internet, conseguem procurar, as vitaminas D são diluídas, normalmente em óleo de palma, óleo de coco e óleo de girassol. E às vezes é tentar descobrir, olha, tentei esta e era com óleo de girassol. Se calhar vou experimentar a outra que é com óleo de coco para ver se o meu bebê uhum, dá-se melhor. Ou uhum. vou tentar. Outra questão, há uma que nós damos uma gota e já lá tem as unidades todas. Pronto, se calhar uma concentração tão grande em uma gota só pode fazer com que Sim, aquilo não sim. esteja tão diluído e seja um bocadinho pesado. É uma das
dos pensamentos e seja um bocadinho pesado ou forte para o meu bebê e ele não reaja bem. Se calhar aquele volume das 400 unidades ou 600 unidades, o que o bebê tiver a fazer, seja um bocadinho diluído em 5 gotas num outro tipo de óleo ou no mesmo tipo de óleo, já não faça o mesmo Tal e qual. efeito. Portanto, a diluição é diferente. Não deixar de dar, eu acho que é importante dar. Portanto, nós temos no mercado cá em Portugal umas 4, óleo de palma, óleo de girassol, uma que às vezes é palma e, óleo, e outra é girassol, e temos a possibilidade sempre de mandar manipular em farmácia de manipulação com TCM neutro, E que funciona tão bem. que também pode funcionar muito bem e é uma opção para os bebés muito sensíveis em termos digestivos. Portanto, há opções. Sem Pronto, dúvida. e a vitamina D era preconizada, até é preconizada ainda, de acordo com a Sociedade Portuguesa de Pediatria, até aos 12 meses. Há pediatras que já prolongam até aos 24, sendo que, isso falando em termos de endocrinologia, a Endo Society já no final do ano passado divulgou um artigo, uma guideline, que sugere a utilização da vitamina D até aos 18 anos. Eu nem diria até aos 18 anos, eu diria sempre, porque para nós conseguirmos entre uma dose diária entre 400 e 600 unidades de vitamina D, nós precisamos de comer peixe gordo todos os dias. E não há. Quando nós perguntamos a uma família normal, portuguesa, quantas vezes come peixe por semana, em 14 refeições, normalmente eu tenho 1 ou 2. Sim, sim. É a E realidade a que eu própria vejo exposição normalmente. solar que nós temos, ainda que Também. nós vivamos num país com sol, não é Também, suficiente. portanto, é tudo isso. Sim, sim, sem Portanto, dúvida. o peixe gordo, que seria uma fonte alimentar e mais a exposição solar, não é fantástica. Portanto, tem que ser suplementada, não há outra maneira. Sim, vamos entrar num tópico que é do óbvio, não é? E a amamentação. Até quando é que é ideal manter? Olha, a amamentação eu acho que é ideal manter enquanto for confortável e boa para a mãe e para o bebê. Portanto, sem fundamentalismos também, eu acho que é enquanto for bom. Não tenho uma data precisa, uma idade, mas eu acho que a amamentação é sempre boa e que enquanto estiver a ser bom para todos, é para manter. A OMS designa pelo menos até Não, aos 2 isso anos, sim, não é? isso sim. Mas realmente, Mas depois, pronto, é ainda quando... assim, digamos que num segmento normal, às vezes ainda se diz já tem 6 meses, já tem 1 ano, Não, já eu chega. acho é pelo menos até aos 2 anos e se quiserem prolongar, se sentirem confortável com isso, ok, pronto, Sim, não há sim. problema nenhum. Agora, até aos 2 anos, sim. Eu acho que o tópico que eu te vou questionar vai ser difícil para algumas pessoas, porque realmente aquilo que se lê nos estudos não é um consenso, portanto, vamos deixar esclarecido que esta pergunta é uma opinião minha e uma opinião tua. Tá. A alimentação da mãe influencia o leite materno? Pronto, sim, é uma opinião complicada, né? Na minha opinião pessoal, influencia o leite materno. Nós sabemos, isso é um consenso geral, sabemos que influencia o leite materno, o álcool, as drogas, não é? O chocolate, as teínas, portanto, as coisas que contêm cafeína, que só podem ser excitantes para o bebê e coisas assim. No meu ponto de vista, tudo influencia a alimentação a alimentação não, o leite materno e aquilo que é passado para o bebê. Portanto, é preciso ter cuidado, sim, com toda a Sim. alimentação da mãe, de processados, de açúcares, de ser uma comida caseira, quentinha, confortável, não é? De ser uma comida É muito boa. interessante porque realmente imagina, nós cá em Portugal é um tópico que não se pode tocar. Brasil, Estados Unidos, É diferente. é dado adquirido, É. sabes? É dado E eu sei. adquirido e eles manifestam às vezes alguns estudos Sim. e realmente não tenho grande dúvida do que lá consta, mas parece que é tão difícil aceitar que realmente acaba por ter esse impacto. E aqui nós estamos a falar na questão das cólicas, porque até há mães que modificam a sua alimentação e não notam diferença no Exato. bebê. Nós estamos a falar realmente E nem de alergias, porque também isso é outra isso. coisa. Isso. Não é? Mas eu acho que realmente é muito crucial quando nós entendemos que porque é que estamos a tentar proteger, por exemplo, o açúcar ou o álcool ou o café. É literalmente uma substância que inclusive é nefasta para a pessoa que a ingere. Então, acho que às vezes, uma vez mais, a raiz do pensamento lá atrás acaba Claro, por estar exato.
Exato, e acho que isso corrige-me se eu estiver errado, eu acho que na medicina chinesa vocês ainda têm uma abordagem um bocadinho diferente, não é? Em Sim. relação à temperatura e em relação ao, não é? Sim, sim, Ao sim, sim, sim. confeccionamento das comidas, Eu acho que a confecção Eu acho que as dos pessoas acham que nós alimentos. somos muito mais fundamentalistas e rigorosos do que Sim, realmente depois na prática somos, uhum, porque também conseguimos, através da acupuntura, da sim, fitoterapia e de outras terapias, potenciar o organismo e, portanto, estarmos a fazer 100% do perfeito, sabemos que isso não vai acontecer, não, portanto, temos que jogar com aquilo que é execuível claro, e que vai funcionar para aquela família. E nós já bolas desde o início da Essence, já atendemos mais de 5.000 pacientes sim, e, portanto, as pessoas sentem que tudo é bastante fácil de se fazer. Eu acho que realmente, do ponto de vista, digamos, funcional e integrativo, é muito importante quando a evidência aparece, quando nós começamos simplesmente a ganhar mais consciência e uhum, sabemos que o traçado uhum, geral deveria ser nós realmente tentarmos dar o nosso melhor para a nossa saúde. E sim, não estamos a dizer que não vai acontecer nunca, não claro. é? Estamos a dizer que Um realmente dia o não nosso são dias, organismo, o sim, nosso organismo vai ter as suas exceções, mas podemos mudar a regra e isso vai mudar realmente tudo o que está em redor. sim. Agora, no que toca a primeiras análises, quando é que é importante pedir? Porquê é que é importante pedir? Em que caso é que realmente tu Isso pedes? também é um bocadinho controverso, não é? Portanto, em Portugal não está nada estabelecido em relação à colheita de primeiras análises de rotina. Na realidade, se formos ver naquele do boletim de saúde da criança, só creio que aos 11 12 anos é que está lá colher perfil lipídico em caso de fatores de risco. Pronto, é a única coisa que Uhum, está mencionada. No Brasil e nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos eu creio que é aos 12 meses que colhem as primeiras análises. No Brasil, entre os 6 e 12 meses, dependendo se a criança foi prematura ou se houve alguma outra coisa, complicação ali ao longo as ano, ferritinas do da primeiro ano de mãe. vida. Exatamente. Portanto, eu, Daniela, pronto, não estou, estou cá em Portugal, mas eu sugiro aos pais que eu acompanho fazer a primeira avaliação analítica, que é uma avaliação analítica básica, portanto, não vou estar a esfoliar ali imenso sangue da criança, como é óbvio, com 1 ano. Portanto, aos 12 meses de vida, pronto, mais ou menos como é feito à semelhança dos Estados Unidos, para percebermos exatamente o ferro, a vitamina D, o zinco, as coisas assim básicas e onde é, o que é, e temos grandes surpresas, porque às Uhum. vezes pensamos que aquela criança que está Vitaminas A. é, Achamos que. a pessoa que está a espeta, que achamos aquela criança come super bem, vai estar maravilhosa, tarará, tarará, e não está. E temos umas ferritinas horrorosas às vezes, portanto, e porquê? Será que é o intestino? Será que é a alimentação que afinal não era assim tão boa em ferro? Pode existir um Hum, polimorfismo, pode estar Pode, relacionado portanto, com o próprio depósito que existia da mãe exatamente. na gravidez, porque nós Portanto, sabemos que o ferro não passa no leite um materno. hemograma, uma ferritina, um ácido fólico, não é? Um zinco, uma vitamina A, são coisas assim básicas que eu acho que é muito importante nós vermos nessa fase e começarmos a partir daí a prevenção. Uhum, Pronto, uhum. e é mais ou menos a partir daí que nós começamos a trabalhar. A periodicidade, a partir daí vai depender daquilo que encontramos. E do perfil da criança, não é? Portanto, não há assim uma coisa muito regular. Há quem faça de ano a ano, e pode ser uma boa política. Portanto, nos adultos é mais ou menos assim que nós fazemos, não é? E nas crianças até também pode ser uma forma de, às vezes tem que ser antes, porque se estamos a corrigir um déficit, é preciso ver se aquilo Sim, ficou bem. sim. Mas pronto, e corre muito bem. E o que é muito gratificante é ver, era uma criança que estava mais cansada, era uma das crianças que estava sempre doente na escola, que tinha viroses sucessivas. Olha, afinal a ferritina estava baixíssima e agora está muito melhor. Portanto, há Uhum. coisas a fazer, não é? É o Sim, básico. sim, É o sim, básico. sim. Sabemos que aqui a questão da nutrição é muito importante, atua muito além daquilo que nós às vezes achamos, tem um papel na fisiologia, na microbiota, no próprio Sim. desenvolvimento cognitivo, no sistema imunológico. Como é que a pediatria integrativa vê a introdução alimentar? Pronto, a introdução alimentar nunca antes dos 6 meses de idade, porque não acredito não acreditamos que o intestino esteja pronto para receber alimentos antes disso. Sem falar em temas de BLW, alimentação da forma que for, mas a partir dos 6 meses. Ahm, Tentar introduzir alimentos o mais variados possíveis, não é introduzir a frutinha e ficar só na frutinha, portanto é ir progredindo ao longo dos 6 aos 12 meses,
comida caseira, cozinhada, feita em casa, nada de potinhos, saquetas e coisinhas de supermercado. Portanto, coisas feitas em casa com amor, com cuidado, aos poucos, sem pressão. Lembrar que o leite materno continua a ser o alimento principal do bebê, portanto, a alimentação vem complementar o aleitamento, não é ao contrário. Portanto, a alimentação complementar é a comida sólida, digamos assim, e ir aos poucos introduzindo. Sabemos hoje em dia que entre os 6 e os 11 meses temos um período que se chama janela imunológica, que é ao contrário do que nós acreditávamos há uns anos atrás, e que foi o que eu fiz também há uns anos atrás. Uhum. Acreditávamos que introduzir alguns alimentos considerados alergénicos mais tarde poderia prevenir alergias, e hoje em dia sabemos que é exatamente o oposto. Nós devemos tentar introduzir os alimentos considerados mais alergénicos durante este período da janela imunológica. São eles o ovo, clara e gema, o peixe, o amendoim, sob a forma de pasta de amendoim, ou pronto, não sob a forma do amendoim inteiro por causa do risco de engasgamento, as frutas todas, incluindo citrinos e frutos vermelhos, aí o kefir ou o Uhum. iogurte natural também está incluído neste, o glúten, portanto isto são alimentos que estão incluídos, e o marisco, incluídos na janela imunológica. E diversificar, portanto Uhum. não há uma ordem, não há uma regra para a introdução alimentar, é ir progredindo e ir apresentando os alimentos à criança, comida caseira, comida cozinhada, pronto, e é por aí, é mais ou menos assim que eu Sim, penso. sim. É muito bom, lá está, nós estarmos atentos a estes sinais de prontidão, Sim. a conseguirmos realmente não ter pressa. Não, Não ter pressa pressa, nenhuma. compreender que vai haver dias que o bebé tudo o que vai querer vai ser maminha ou a fórmula e está tudo E está tudo certo, bem, porque isso vai não? continuar a ser o seu alimento prioritário durante um Está tempo. tudo bem. A única coisa que temos que ter em atenção aí é o ferro. Uhum. Porque nessa fase, aos 6 meses, se é um bebé que não está, é um bebé que está com aleitamento materno exclusivo, e a partir daí não está a fazer ferro, e o bebé começa, não come, não recebe quantidade suficiente de ferro da alimentação, e o ferro do leite materno é pouquinho, portanto é uma criança que provavelmente precisa de ter um ferro Sim, sim. suplementado. Sabes que também li um artigo de opinião há muitos anos atrás. Se eu por acaso encontrar, partilho contigo. Sim. Mas era incrível, era também americano e dizia que qualquer coisa deste género, de que nós deixámos de comer vísceras Hum, e portanto, à data de hoje já não é algo que esteja no nosso paladar, sim. mas quando nós o fazíamos, realmente muita coisa não existia. E portanto, é interessante quando nós vamos aí um bocadinho atrás e pensamos que um fígado bovino Sim. fazia parte da nossa alimentação de forma recorrente Sim. e essa seria a melhor forma, não é, de absorção e de Sim. metabolização para conseguir aceder a estes níveis Estes ótimos níveis de, ótimos de de, de ferro. ferritina. Sim, 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 é verdade. Sim, dá assim que pensar. Sim, e não é tão longe assim. Eu cheguei sou dessa geração em que, em que comia moelas e fígado e essas Uhum, coisas, fazia uhum, parte da uhum. alimentação. Sim. Quando Uhum, entramos em infecções de repetição, quando chega àquela altura em que se calhar está a ser muito designada a fazer a amigdalectomia, e uhum, sim, sabemos que existem situações em que a cirurgia claro, tem que acontecer, sim. mas também vemos que algumas coisas, se calhar, estão a ser hiperprescritas. Uhum. Qual é que é o grande problema, digamos assim, de remover um órgão com tamanha função imunológica? É um grande problema, porque realmente é um órgão de defesa, não é? Portanto, e é um órgão que nós sabemos que se esperarmos às vezes um bocadinho, deixa de ser um problema, portanto, tentar, se for possível, como é óbvio, se não houver apneias, se não houver uma dismorfia orofacial muito grande, porque isto mexe com tudo, não é? Com o Certo? sono, com toda a parte da orofaringe, portanto, com peso e medida, se for possível adiar, esses órgãos tendem a diminuir com a idade, não é? Portanto, adenoides, amígdalas tendem a diminuir, não ficar tão grandes, portanto, e mantêm a sua função. Se pudermos manter, é maravilhoso. Se pudermos tentar dar algum suporte para estas infecções de repetição, Como os que já mencionaste?
como os que eu já mencionei, olha, vitamina D, observar o intestino dessa criança que tem infecções de amidalites, por exemplo, de repetição, intestino, alimentação, suplementação, A químicos nocivos, alimentação. alguma coisa ali por trás, alimentação, temos que ver isto tudo. Depois de fazermos isto tudo, continua com os amidalites de Uhum. repetição, pronto, vamos Vamos conversar avaliar. e vamos avaliar. Mas há muita coisa aqui para Sim, se tentar fazer, não sim, só nas amidalites de repetição, mas nas infecções de repetição em geral, não é? sim. É óbvio que elas são, as infecções numa certa idade, aqueles primeiros anos de infantário, elas são comuns, não são normais, não é? Elas acontecem, Mas mas olha, é muito interessante tocares nesse tópico porque os bebés Essence não passam pela quantidade não têm de. tantas. Não. É, E os meus filhos fazem sempre uma preparação. Vou escolher dizer os meus filhos e não entrar está em. bem, Os meus filhos fazem sempre uma preparação, digamos, desse fator imunológico. sim, Não só da fitoterapia, mas a alimentação realmente nós somos muito cuidadosos, cuidadosos com isso. A questão deles passarem muito tempo ao ar livre também eu noto que é algo que é crucial para com eles. certeza, E somos atentos à parte vitamínica também. E lá está. E a parte da fitoterapia dou um extra antes da entrada. sim, Faz toda a diferença. O Tomás, nós precisamos de deixar passar algum tempo, porque ele teve uma questão com um VSR muito grave, teve internado uhum, durante vários dias e, portanto, a pediatra achou que não era incrível expormos, ainda assim testámos aos 7 meses, correu muito mal e, sim, portanto, soubemos que tivemos que já estava mesmo afastar aqui, sim, como as defesas dele estavam realmente mais baixas. Quando vimos que já não tínhamos hipótese de ficar com ele em casa e foi aos 18 meses, então vamos lá dar aqui realmente um boost neste sistema imunológico. uhum, E o Tomás, se calhar às vezes tem uma rinorreia um bocadinho mais profusa, se calhar temos que ser um bocadinho mais incisivos na lavagem nasal exato, e é isto. é, Tomás ainda não adoeceu. E lá está, e podíamos dizer, foi só este bebê. Não foi, são os meus 2 filhos e são N bebés são Essence. bebés. Portanto, uma vez mais, e eu sei que a tua prática clínica também Também é espalha assim. isto, quando o básico não é feito, Exato, fica difícil. e é isso, o básico muda no verão e muda na entrada para a escola, portanto nós temos que ter ali o nosso kit, a Uhum, farmacinha e o que pensar o que pensar, o que podemos fazer para melhorar a nossa imunidade quando vai começar a época escolar, não é ali setembro que é um mês terrível, uhum. não é? Aquele início, agora no verão as coisas acalmam e tentar individualmente, e as crianças são todas diferentes, portanto é preciso saber as crianças, conhecer as análises e, de acordo com aquela criança e as doenças que ele tem propensão a ter, tentar Sim, organizar para tentar que não fique tão doente assim. Somos mais bem-sucedidos numas crianças do que sem noutras. dúvida, Há crianças que realmente têm uma fragilidade imunológica mais severa, não é? Ou que sem têm dúvida. mesmo alguma patologia imunológica. Portanto, tudo tem limites, Uhum. mas vamos fazer aquilo que é possível Nunca e generalizando, trabalhar em conjunto, às vezes, com a imunolerologia, tal e qual. com outras especialidades, mas tudo tem o seu E lugar. estávamos a falar, lá está, de setembro, mas é muito interessante no tempo que antecede setembro, as Sim, crianças terem a oportunidade de ir à praia. sim, sim. Prescrevia-se praia. Sim, exatamente. Prescrevia-se praia. Uhum, E uhum. quando eu digo prescrevia-se no passado, não significa que alguns bons clínicos não o Sim, façam, mas eu acho que nós, hoje em dia, temos tantas famílias que acabam por ter a facilidade da piscina que isso sim, acaba mais por acontecer do que a própria praia, é. ou, digamos, numa quantidade talvez esteja inverso. Está inverso, sim. Pelo menos eu noto isso Também na, noto, também na, na noto. prática, e dá que pensar, porque é uma das melhores fontes. É maravilhoso, sim. É verdade mesmo. É engraçado, quando eu fiz na pós-graduação de pediatria integrativa, a prescrição é um bocado feita por níveis. Nós aprendemos a fazer a prescrição por níveis, portanto, o nível A, e há pessoas que fazem isso na pediatria integrativa mais no Brasil. O nível A é a praia, o sol, o tempo de ecrã, o tempo de sono, é esse nível, nível A. Uhum, O nível B é a parte toda da suplementação, da fitoterapia, pronto, o que se puder fazer que não seja medicalizado. E o uhum, nível C seria, pronto, a medicação alopática normal e o encaminhamento para outras especialidades. uhum, Portanto, essa parte da praia entraria aí no nível A. uhum, E há uhum, colegas que prescrevem mesmo X uhum. tempo de desporto, de ar livre por dia, porque às Que vezes é incrível. preciso informar. É. É, E eu acho que é mesmo bonito quando nós não separamos as coisas, não é? é. Dizia isso
É tudo no medicina. episódio com o Dr. Rui Ribas, em como não há diversas medicinas, há uma única medicina que é Exato, multidisciplinar, que é centrada no utente, que é holística, não porque é esotérica, mas porque vemos exato. o paciente no todo, porque são sistemas e não mil sintomas. Uhum. E, portanto, aqui a medicina chinesa entra num segmento porque é a medicina funcional mais antiga do mundo e que tem Pronto. esta visão mais preventiva. Não significa que seja a melhor, de todo, não é esse o foco. Uma vez Elas mais, nós estamos complementam-se. juntos, nós complementamos-nos. Tanto que lá está, quando às vezes dizem, as alternativas. Bem, eu não faço medicina Não são alternativa. alternativas, são Eu complementares. acredito que sejam São complementares, tal e complementares. qual. Trabalhamos em conjunto. E a medicina funcional integrativa, eu sinto, por parte de alguns colegas, também há ainda assim um bocadinho de Uhum, preconceito, ou acharem, estão a encher de suplementos, e se tem alguma coisa com a indústria farmacêutica, ou charlatanismo e não sei o quê, e fico triste com estas uhum, coisas, porque acho que dizia, quem era? Schopenhauer, eu acho, uhum, um filósofo alemão, que ele dizia que primeiro as coisas novas, que já não são tão novas, já têm mais de 10 anos, uhum, mas primeiro as pessoas, o primeiro impacto é descredibilizar, não é? É ridicularizar. O segundo impacto é combater com uhum. muita Muito afinco. firmeza. E o terceiro, depois com base em evidência científica, é aceitar. Portanto, nós estamos ali entre o segundo e o terceiro. Já existe muita evidência, eu acho que já Há estamos pessoas no segundo e no eu terceiro. acho que nós já estamos no terceiro, Eu na mas em pediatria alguns estou mais países ou menos. é? É, Eu acho que mas pelo vou menos indo. na parte de adultos nós já estamos facilmente no terceiro, mas há pessoas que estão E se não fossem as redes sociais, não é? é, Portanto, pois, há coisas muito más, mas também há coisas boas, sim, não é? sim, é verdade, tens razão. Para a divulgação disso e para chegarmos a outros países e Sim, outros percebemos também o mundos. que é que se faz, não é? Que outras É, normativas é que existem. Quando nós falamos em pediatria, achamos que estamos a falar só de bebés e criancinhas pequenas, mas a não, pediatria acompanha esta infância. toda. E nós, cá em Portugal, principalmente assumimos que isto é aos 18 anos, em alguns Uhum, países são aos uhum. 21, e já sabemos que aqui a maturação cerebral Sim, acontece aos 25. aos 25, exatamente. Isso mesmo. E, portanto, a minha pergunta é: a pediatria termina quando e como é que pode Olha, apoiar a estas pediatria mudanças internas e externas? oficialmente até aos 18, mas a verdade é que muitos dos pacientes ficam até mais tarde. Portanto, eu tenho muitos com 21, 22 que ainda vou seguindo e adoro. Eu gosto muito da Tão adolescência, acho bonito. que é fascinante a adolescência e cria-se um vínculo, não é? Portanto, aquelas Sim. crianças que vamos criando desde tanto tempo e que passamos por toda aquela fase depois e as transformações e os desafios da adolescência Uhum, e tudo, e depois pronto, a construção de tudo, da alimentação, do seu perfil da sexualidade, todos aqueles uhum. desafios, é espetacular depois termos um vínculo de confiança e com aqueles Sim, adolescentes e sim. pais. Gosto muito. E é uma fase importantíssima em termos de alimentação, hábitos de vida, ecrãs, de construção de personalidade. Portanto, eu não sou psicóloga, nada disso, mas tentamos passar sempre algumas bases boas, não é? Sim, sim, sim. E conversar sobre coisas de normais, natureza, praia, amizade, e tentar perceber se aquele adolescente precisa também de ser encaminhado para algum lado. Muitas vezes precisa, não é? Precisa de apoio de nutrição, precisa de apoio de algum tipo de terapia, tem algum insucesso escolar, alguma coisa se passa ali. Portanto, tudo isto pode ser ajudado pela pediatria integrativa e pode ser ajudado por alguma medicina complementar. Portanto, Sim. também faz todo o sentido. É uma fase em que os transtornos alimentares têm crescido imenso, portanto temos que ter um olhar muito atento e aqui eu, também como endocrinologista, também acabo por apanhar muito. A parte da aparência também é muito importante, portanto, acne, cabelo, e isso tudo também está muito ligado com alimentação, inflamação, portanto, também faz todo o sentido, não Estamos numa é? altura assustadora, não Não é? é? Que as crianças. Existe muito aquela O coisa skincare. do Pois. skincare, é muito É complicado. muito complicado por causa dos TikToks e das coisas todas com o skincare em crianças muito pequeninas a porem retinóis, ácido retinóico na cara e tudo. Portanto, temos que orientar o que é que devem fazer, o que é que não devem, se têm uma pele atópica, se têm uma pele normal e Tal e qual. conduzir e sugerir produtos sem ingredientes nocivos. Portanto, eu acho que
também é uma coisa que cabe ao pediatra ou ao profissional que estiver a acompanhar, de sugerir a cosmética e o produto os produtos que os utentes vão usar. Acho que é muito, muito importante, até porque sabemos também que há a disrupção endócrina, não é? Tal e Portanto, qual. há imensos produtos contêm coisas nocivas que depois vão causar puberdades precoces e outros problemas que estão associados, portanto, temos que ter muito, muito cuidado com isso. Sim, Portanto, a sim. adolescência é uma fase fundamental e deve ser acompanhada. Às vezes os pais deixam um bocadinho de ir à consulta ali naquela Uhum. fase, ou vão só de 2 em 2 anos e perdem-se momentos muito Eu importantes. acho que o pediatra é o maior guia da vida de uma criança e da família, porque realmente um pediatra que esteja por dentro daquele sistema familiar, Sim, ele vai sempre conseguir encaminhar. Lá está aquilo que vocês conseguem resolver, o que é que não conseguem é para outra especialidade, exato. alguma coisa que se calhar eles não estejam a ver, mas vocês têm a capacidade de ver. Então É uma relação bonita que é criamos e que depois conhecemos aquela família, como é que aquele sistema funciona e o que é que vai resultar ali, e como é que devemos atuar, sim. sim. Se pudesse deixar uma mensagem a todos os pais e cuidadores e também profissionais de saúde. Olha, eu acho que eu diria que não é preciso haver perfeição, no cuidado não dos profissionais, no cuidado dos pais em relação aos filhos, não é preciso ser perfeito, é Uhum. preciso tentar colher informação de qualidade para poder prestar aos vossos filhos o melhor com aquilo com as ferramentas que a pessoa tem. Pronto, e ter essa noção de longevidade, que aquilo que nós fazemos desde a concepção vai ter repercussão na vida adulta daqueles indivíduos. Portanto, é plantar a sementinha agora para termos depois pessoas saudáveis no futuro. E isso é lindo e vai ser fantástico. E nos pediatras, nos profissionais também, para serem abertos, olharem fora da caixa, não é? Aceitarem que existem muitas medicinas, não é? E que todas se completam e que podemos usar coisas boas de todas. Nós estamos todos a trabalhar para um mesmo objetivo. Que bonito, obrigada. Nada. Obrigada pelo teu ótimo trabalho. Como é que eles te podem encontrar? Como é que as pessoas te podem encontrar? Olha, eu neste momento estou a trabalhar a tempo inteiro, estou na clínica doutora Marta Padilha, que é nas Laranjeiras, é uma clínica de medicina funcional e de longevidade, e pronto, E o teu Instagram? é lá, o meu Instagram é doutora Daniela Amaral. Boa, que assim sabem sempre É fácil, como te é encontrar. sempre fácil. Muito Tá obrigada, bom? Daniela. Nada. A todos vocês, muito obrigada por terem assistido a este episódio. Acho que foi um episódio muito rico, deixou algumas perguntinhas no ar e acho que é exatamente assim que nós conseguimos obter um bocadinho mais conhecimento, fazer melhor e realmente, como a doutora Daniela diz, é assim que a vida floresce. Obrigada e até ao próximo mês.